Boa tarde, começando agora pela sua TV AD Canal 8, seu programa AD News, trazendo as principais informações e atualizações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No programa AD News de hoje, você vai ter uma entrevista exclusiva com o missionário Warner Lisboa, da Missão Evangélica da Assembleia de Deus em Gâmbia. O programa AD News está começando com a apresentação de Edinardo Paiva. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV AD missionário Warner Lisboa. Meu amigo Warner Lisboa, depois de uma temporada aí em Gâmbia, está de volta aqui no Brasil para cumprir algumas agendas aqui. Ele que foi um dos preletores da nossa conferência missionária da Assembleia de Deus, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre a sua vida em Gâmbia, sobre a vida do missionário Warner Lisboa e sua família que está ali em Gâmbia já há quatro anos. 4 anos. É isso aí. Warner, obrigado pela sua presença aqui no programa AD News. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu amado amigo Edinardo, a paz do Senhor, telespectadores do programa AD News. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo informações, nos congratulando depois de 4 anos ali no país de Gâmbia. Então, estamos aqui mais uma vez para trazer informações, como anda o trabalho missionário ali no país de Gâmbia. Warner, 4 anos realmente se passa muito rápido. Agora, muita coisa aconteceu em Gâmbia nesse período. O missionário Warner Lisboa é mantido pela Assembleia de Deus em Mossoró, em uma missão especial no país de Gâmbia, na África. Warner, como é que está o trabalho hoje lá em Gâmbia, após esses 4 anos? Nós que estamos participando e sempre vendo seus vídeos através da internet. E agora a grande novidade foi o templo, né, que já está aí coberto já para acomodar os irmãos em Gâmbia. É verdade. Bem, o trabalho em Gâmbia está crescendo, né? Está a todo vapor. O trabalho tem prosperado após 2 anos, na verdade, Edinardo. É bom salientar que nós estamos em Gâmbia há 4 anos. Mas o trabalho mesmo, evangelístico, missionário, só tem 2 anos, certo? Possa que os irmãos pensem que todo o trabalho tem 4 anos. Não, 4 anos da família missionária no país de Gâmbia. 2 anos são das atividades nas aldeias onde estamos trabalhando. E o trabalho tem prosperado. Já concluímos agora a etapa para cobrir o templo, já está coberto o templo. Recebi ontem informações do nosso obreiro que deixamos lá, o Mussa, que próximo domingo o trabalho será realizado já no templo. Eles estão limpando porque realmente está agora no inverno. Gâmbia hoje está vivendo esses dias, um inverno pesado, então tem muita mata lá, estão limpando para o próximo domingo já realizar os cultos já no nosso templo, já coberto, graças à ajuda, né, da nossa igreja, que enviou os recursos, e cobrimos o templo. Inclusive tem algumas fotos aí, o meu amigo produtor Isaías está colocando aí para os telespectadores acompanharem também. Um grande templo, né, Warner? É verdade. O templo ele tem 20 de frente por 20 de fundo. E alguém pode até pensar o seguinte, mas é quase como se fosse uma caixa, um quadrado. Essa é a arquitetura, né, geral dos templos lá na Gâmbia, na África. O nosso templo tem 20 de frente por 20 de comprimento. E é um grande trabalho, pois nós atingimos 4 aldeias. E na África, realmente, quando as pessoas veem um templo, veem um trabalho evangelístico, onde fala sobre Jesus, sobre Deus, eles correm. Então, realmente precisávamos ter um templo nessa dimensão. Quando nós iniciamos o trabalho da construção do templo, nós pensamos em fazer um templo um pouco menor. E chegou 2 chefes de aldeias e disseram, pastores, aumentem esse templo, porque se fizer nessa dimensão, não vai caber, não vai suportar o número de irmãos e pessoas que vêm se aglomerar aqui. E de fato, na proporção que o tempo foi se passando, hoje estamos reunidos com 4 aldeias e o templo realmente é o suficiente. Depois que aumentamos, segundo as orientações do chefe da aldeia, então hoje realmente vimos que seguimos o caminho correto em ampliar mais o templo. Mas o templo realmente tem uma boa dimensão para acomodar muita gente. Realmente uma visão muito assertiva, porque a tendência é o trabalho cada vez mais crescer. Crescer.
foi nos entregue, Ednardo, uma área contendo 11 aldeias. A área que foi nos entregue contém 11 aldeias, né? 11 aldeias. Já atingimos 4 aldeias. 4. E o projeto é que, na proporção que vamos avançando e abrindo, fazemos polo. Ou seja, de uma área de 11 aldeias, fazer 3 igrejas polo, seguindo quase o exemplo daqui de Mossoró. Sim. À medida que você vai falando, Warner, na minha cabeça e também na dos telespectadores que estão nos acompanhando, vai montando um filme. A gente vai visualizando você em Gâmbia, com sua família, trabalhando, as aldeias. Então, a gente fica realmente mentalizando tudo isso. Para percorrer essas 4 aldeias não deve ser um trabalho fácil, né? Já que os acessos devem ser bastante dificultosos. E o carro que realmente é uma marca de um milagre que aconteceu no seu ministério, realmente é muito eficaz nesse trabalho e muito útil, né? É verdade. Para os irmãos terem uma ideia, né? Fiquei imaginando, como você acabou de falar, os irmãos ficam imaginando como será. Esses dias eu estive ouvindo um coordenador e ele me disse, pastor, era você falando sobre os trabalhos lá nas aldeias, todos os seus testemunhos, e eu comecei a mentalizar, a visualizar como seria. Então, para que os irmãos entendam o que é uma aldeia, né? A aldeia é como se fosse uma zona rural aqui em Mossoró, né? Essas áreas rurais. Então, isso é uma aldeia. Então, da aldeia que estamos trabalhando para a minha casa é cerca de 70 quilômetros. Eu tenho que levantar às 4 da madrugada, 4, 5 da madrugada, para pegar um carro até o porto, certo? O porto. No porto, pegamos uma balsa e fazemos a travessia de 40 minutos até o outro lado do país. E, ao chegar do outro lado, pegávamos um outro táxi e nos dirigimos às aldeias, que aí o acesso é muito difícil. As estradas carroçais, muito buraco, muito morro. Então, realmente, é difícil o acesso, não é fácil. No princípio, nós dispomos apenas de uma moto, e essa moto era emprestada. Quando tudo começou, andávamos numa moto, eu e meu companheiro, o Mussa, a moto emprestada, e a moto dava muito prego. Ela parava 3 ou 4 vezes na viagem, então a gente saía muito cedo ainda para tirar esse contratempo dos pregos da moto. Até que a moto foi nos tomada, o dono da moto disse, não, eu quero a minha moto de volta, e aí ficamos a pé, fazendo esse percurso de táxi, de carro, nos guelê-guelê. Guelê-guelê é tipo uma van, sendo que é um modelo muito rústico, certo? Muito antigo. Daquelas que a gente vê nos filmes. Pronto, quem já viu algum filme aí africano, então vê aquela imagem daquele transporte, é aquilo ali mesmo que vê nos filmes. E daí então passamos a fazer o trajeto nesses carros. E o Senhor viu o nosso sacrifício, a nossa renúncia para atender a demanda das aldeias, pregar, evangelizar, discipular os que estavam aceitando. Foi quando surgiu a bênção, o milagre do transporte, que até hoje eu conto, é um dos testemunhos que as pessoas mais querem ouvir, e quando ouvem, percebemos que a fé deles aumenta, porque realmente eu vi muito isso sobre chave de carro, chave de casa, no círculo de oração. E eu achava algo muito distante quando eu ouvia, e hoje realmente eu tenho essa experiência. Foi realmente uma marca e todos nós pudemos acompanhar isso. Nós vamos ver na íntegra esse testemunho daqui a pouco no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, eu estou entrevistando o missionário Warner Lisboa, da missão da Assembleia de Deus em Gâmbia. Daqui a pouco no próximo bloco a gente volta continuando com essa entrevista. Não sai daí, o AD News volta já. Estou entrevistando o pastor Warner Lisboa, missionário na Gâmbia, e a gente está falando sobre os trabalhos da missão lá na Gâmbia, que realmente reserva muitos milagres. Um deles, ao chegar, foi logo o carro, né, que está sendo muito útil para a evangelização ali naquele país, né, Warner? Isso, e como eu estava falando, quando os irmãos começaram a nos acompanhar pela rede social, o Facebook, e nos viu lá a peleja, nos viu lá o sofrimento daquela moto dando prego,
e até mesmo quando formos tomados, né, tirado a moto, e um irmão viu a nossa renúncia para fazer o trabalho e também viu o trabalho prosperando. E na realidade era já Deus trabalhando. E o irmão nos pediu oração. Ele disse: meu querido missionário, por favor, ore por nós. Nós temos uma causa na justiça, certo? Estamos precisando vencer essa causa. Se o Senhor nos abençoar com essa causa, eu irei abençoar a obra missionária. Eu fiz um voto ao Senhor, não vou lhe dizer agora, mas ore. E aí entrou em campanha de oração. Eu, a irmã Giza, a minha esposa, e a missionária Lohuama, a minha filha. Era de manhã, de tarde, de noite. Vamos orar, Lohuama. Vamos orar, Giza. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, a gente orando lá. E após uns 6 meses, né, dessa peleja de oração, o irmão retorna, agradecendo pelas orações e nos pedindo o número da conta, porque ele tinha alcançado a bênção e queria nos abençoar. E ele nos abençoou com valor justamente para comprar o nosso carro. E nós compramos o carro e tem facilitado, tem nos ajudado por demais na obra do Senhor. E vimos o quanto Deus é o Deus missionário, é o Deus que provê, é o Deus que abre portas. Realmente emociona até a gente ouvir você falando, porque a dificuldade foi muito grande. Como você falou, isso. Transporte de moto, a moto sempre com problemas, emprestada, o dono teve que recolher a moto, vocês ficaram indo fazer a pé, nos guelê-guelê, que são os transportes alternativos lá na África, e as dificuldades imensas devido ao trajeto que era bem dificultoso para o acesso às aldeias. Um carro foi muito útil, e agora, com o carro, a obra ela avançou cada vez mais. Isso, é verdade. E é bem verdade, pastor Adenardo, que hoje, né, a obra ficou um pouco mais dependiosa, né, porque eu sempre digo o seguinte: o irmão que deu o carro, ele não dá o combustível toda semana. Então, passou a ser mais dependiosa, né, do carro. Porém, o carro tem ajudado bastante em uma logística. Eu antes não tinha condições de levar uns biscoitos para as crianças das aldeias, que muitas delas, a maioria delas, faz uma refeição por dia. Então, com o carro, eu já posso levar os biscoitos para as criancinhas das aldeias, que antes eu não poderia. Então, realmente, o carro tem ajudado bastante. Foi uma porta de Deus e já tem ainda outras aldeias, né, para alcançar. E cremos que com o carro nós iremos alcançar ainda outras aldeias, porque o povo está clamando. Tem pessoas de outras aldeias, das 11 que nos foram entregues, ele já tem observado o trabalho desenvolvido em Sintanunco, que é a aldeia principal, onde está sendo feito o trabalho, onde está a sede. Então, outros já têm ido até lá nas aldeias e me chamado: pastor, vamos para as aldeias tal, eu moro lá não tem evangelho, eu quero ouvir sobre Jesus, eu quero conhecer Jesus. E cremos que chegaremos lá em nome de Jesus. Sem dúvida, porque o trabalho, como você falou, está só começando. Só começando. Né? São 4 anos, mas o trabalho mesmo de estabilização foi há 2 anos. Há 2 anos. Né? Esses 2 anos primeiro, Wagner, como foi? A adaptação, conhecimento, estudo? Os 2 anos primeiros não foi fácil. Como não é fácil para lugar nenhum. Eu sempre faço uma observação, Adenardo, que missão não é fácil em lugar nenhum. Nem no Brasil é fácil, certo? Não é fácil no Paraguai, não é fácil no Uruguai, não é fácil na Espanha, em lugar nenhum. Porém, entretanto, todavia, devemos ser conscientes que realmente há lugares mais difíceis do que outros, certo? E na África, em especial na Gâmbia, realmente não foi fácil os 2 primeiros anos. Cultura, certo? Em geral, começando pela língua. Gâmbia tem como língua oficial o inglês, mas a língua comercial é o Wolof, não é língua, é um dialeto, certo? Um dialeto que é o Wolof. E aí daí vem o Wolof, vem o Mandinka, vem o Jola, Sararolê, Balanta, Crioulo, enfim, são vários dialetos. Então, é um dos desafios do missionário na Gâmbia é aprender, não é só o inglês, mas os dialetos. Porque uma coisa é quando eu falo o inglês, outra coisa melhor para o nativo é quando eu falo no dialeto dele. Para você ter uma ideia, nas aldeias, 90% deles não falam inglês. Eles não entendem, eu tenho que ter o tradutor para o dialeto. Então, não foi fácil nos primeiros momentos,
certo? Aquele monte de língua entrando, dialetos, e você ouvindo, você fica meio que louco. Já que hoje não, hoje já ouvimos suavemente os dialetos. Quem teve e tem a experiência de viver uma cultura em um país africano, onde ele lida com muitos dialetos, vai entender o que eu estou falando. No primeiro momento é aquele choque, porque são várias línguas falando diferente de uma casa para outra, muda o dialeto, muda o dialeto. Então, no primeiro momento, não foi fácil. A língua, a comida. Eu estive muito doente devido à comida logo quando cheguei, que fui me adaptar. As vestimentas totalmente diferentes. Para você ter uma ideia, ainda nas aldeias, ainda encontramos a cultura onde a mulher se veste apenas da parte de baixo, da cintura para baixo. A parte de cima ainda, ela fica despida. Nas aldeias, nós encontramos ainda mulheres que se vestem assim. Por quê? Porque é uma cultura para eles que apenas os seios é um órgão de amamentação, certo? Então, para quem não tem a cultura ocidental, nós, americanos, brancos, quando chegamos lá, tem aquele choque. Então, tudo isso é difícil no primeiro momento e que nós enfrentamos lá. Escola para Loruama, adaptação com alimentação, linguística, enfim. Mas hoje já estamos adaptados. Nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar falar um pouco sobre a missionária Giza, sobre a missionária Loruama, para saber como foi para elas essa fase aí justamente de adaptação. Estou entrevistando o missionário Warner Lisboa e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente dá continuidade a essa entrevista. Não saia daí, o AD News volta já. Volto a falar com o missionário Warner Lisboa. Está aqui comigo, Warner. A missionária Giza é um pilar no seu ministério, sem dúvida. E Loruama, a missionária Loruama, a filhinha de vocês, também foi quem, desde o início, desde o princípio do seu chamado, ela já começou a se identificar com o país de Gâmbia e com a cultura africana. Ao desembarcarem na Gâmbia, como foi a sensação delas ao estar ali, como foi esse período de adaptação delas? É bem verdade. Um dos desafios do missionário realmente é quando ele vai ao campo com a família, quando ele chega, certo? Loruama, quando saiu daqui, tinha 7 anos. Muito criança, ainda pequena, com a bonequinha do lado. E eu sempre digo, faço um comparativo, que Giza e Loruama têm sido Arão e Ur, quando Moisés cansava nas batalhas e segurava as mãos de Moisés. Tem sido Loruama e Giza na minha vida, a minha esposa e a minha filha. Tem me dado um suporte, tem me dado forças, tem me encorajado. Então eu vejo Deus trabalhando realmente, confirmando o chamado através da minha esposa e através da minha filha, desde quando chegamos em Gâmbia. Porque quando chegamos em Gâmbia tivemos muitas dificuldades. Até mesmo para elas, certo? Mulheres. E eu louvo a Deus pela minha esposa, Ednardo, porque há quem pense que a preparação missionária ela é única e exclusivamente teológica. E não é. Uma vida de experiência para quem vai fazer missão em um lugar como a África, se a pessoa não tiver uma experiência de vida, certo? Até mesmo com sofrimento, com dificuldades na vida, ela volta. Porque lá é lugar, como se diz, tem aquele ditado, aquele provérbio, um adágio nordestino. Lá é um lugar onde literalmente se diz, quem não pode com pote não pega na rodia. Porque lá tem que ter as costas largas. E Giza, minha esposa, ela é paraibana. E ela é uma mulher guerreira, é uma mulher forte. Tem tirado de letra, certo? As dificuldades que surgiram, inúmeras dificuldades, tirou de letra. E também Loruama. Para você ter uma ideia, Loruama, ela chegou até ser espancada na escola, ainda no primeiro momento em Gâmbia, ser espancada por professores devido à cultura, aquela cultura bem rústica de palmatória, só que lá não é palmatória, lá é cipó. Lá os professores têm cipó, certo, na sala de aula, e ela apanhou de um professor por uma questão até mesmo de conhecimento do francês, que ela não tinha. Pois bem, ela sofreu isso, sofreu com as crianças que puxavam os cabelos dela na escola, por ser ela a única branca. Então ela teve vários momentos difíceis que dava margem para ela querer voltar.
E Loruama nunca quis voltar, ainda hoje está com saudade da Gâmbia, tanto ela como Giza. Nossa, fatos como esse, Pastor Warner, realmente emociona a gente. Eu creio que sim. Porque eu, pelo menos, não sabia desse fato específico, né? E quando aconteceu isso, ou dentro desse período, ela chegou a ter algum acompanhamento psicológico, mesmo que à distância? O único acompanhamento psicológico que ela teve foi o do pai, o da mãe e do Espírito Santo. Só mesmo o pai ali, a mãe. Até mesmo nós não procuramos o máximo possível de não soltar isso para muitas pessoas. De repente, as pessoas não estão preparadas para entender. São experiências particulares que Deus permite que aconteça. Você está dizendo agora, obviamente, porque foi no início. Foi no início, Isso. Foi no início. Isso logo que com 7 meses que estávamos em Gâmbia. Nós estamos 4 anos em Gâmbia, isso foi há 7 meses quando estava em Gâmbia. Então, isso ficou marcado na vida dela, vai carregar para o resto da vida dela, é uma experiência missionária dela. Giza também tem as fases dela difíceis, certo? Mas Loruama, ela se saiu muito bem na questão linguística, né, da língua. Loruama aprendeu rápido a falar inglês. E nós estamos trabalhando para que ela aprenda os dialetos, que é mais fácil para a criança. Só que nas escolas não permitem falar dialetos, apenas o inglês. Mas Loruama tirou de letra, tudo que ela passou tirou de letra, e a prova é essa. Ela hoje, ela disse, mãe, estou com saudade de casa. Olha, eu me emociono. Emocionante, Var, porque com certeza. As pessoas até falam assim, e aí você está nos traindo, saudade de casa, mas é porque nós nos sentimos em casa, e não só ela. Eu, Giza e Ednardo, a nossa motivação ela é única. É ver os africanos, os gambianos, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, ouvir o Evangelho. Tem muita coisa para se fazer em Gâmbia, em termos da pregação do Evangelho. Missionário Warner Lisboa, muito obrigado por essa entrevista concedida ao nosso programa. Nós ainda teremos um especial que será exibido na TV AD, onde na íntegra nós iremos conhecer muito bem todo o trabalho que está sendo desenvolvido por você, por sua família em Gâmbia. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado Ednardo pelo esse espaço, obrigado meus amados irmãos que têm nos acompanhado aqui no AD News, obrigado pelas orações de cada um de vocês, pelas intercessões e também pelas contribuições, né? Sabemos que vocês que estão nos acompanhando têm orado pelos missionários, né? pelos campos missionários e têm também ofertado. E mais uma vez eu quero aqui agradecer pela última bênção que foi a cobertura do nosso tempo. Obrigado a você que contribuiu com a Estega. E obrigado pelo espaço aqui concedido hoje. Warner, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. O programa AD News chegou ao fim. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Estaremos de volta no próximo programa com muito mais informações para você.